eu vou reproduzir um tutorial de desenho que eu vi no Pinterest de como desenhar os Minions. Eu vou fazer no digital, o aplicativo que eu vou usar é o Ibis Paint na versão gratuita. E se você não conhece esse aplicativo ou não domina ele, eu tenho o link aqui embaixo que é do meu curso, que através de videoaulas eu ensino passo a passo como usar tudo, para vocês aprenderem a fazer isso aqui que eu faço. Aí, o que eu fiz, gente? Eu comecei vendo as estaturas e o formato base, né? Que é esse formato de montanha oval, meio esticado. Depois que eu fiz isso, eu comecei a fazer as divisões do rosto de todos e eu usei o auxílio da régua e ajuda muito. E eu fiz de uma forma bem mais leve, sabe? Sem me preocupar, sem fazer aquela questão que o desenho saísse perfeito. E ele saiu, olha só que ironia. Aí eu começo com um círculo para delimitar os olhos dos Minions. Um tinha um olho, o outro tinha dois olhos e o terceiro só tinha um olho também. Aí eu tinha ali, né, a imagem de referência e fui seguindo ali a imagem de referência. Eu fiz esse contorno dos olhos que eles usam, mas gente, eu acho não, tenho certeza, o olho é mais um pouquinho mais grosso, o óculos que eles usam, esse negócio na cara. Mas enfim, tá bom. Vai dar bom, sério. Acredite no processo. Aí depois que eu fiz isso, eu fui lá e cacei Minions, porque eu queria ver mais ou menos como que eram os olhinhos. Porque como eu coloquei ali a foto de referência estava muito pequena, eu não estava conseguindo entender como que eram os olhos dos Minions. Aqui nessa parte eu acabei entendendo. Depois que eu fiz isso, eu fiz os olhos dele do jeitinho que tinha que ser feito. Depois eu tava vendo mais ou menos as expressões deles e aonde que começava a roupa. Aqui eu tô usando a régua para medir onde que vinha a roupa. Comecei com o do meio. Eles usam um macacão e o macacão é bem simples de desenhar. Então, uma vez que tem a base, é mais fácil fazer essa parte aqui, sabe? Aí eu fiz a mesma coisa aqui no Minions do lado, nessa vibe também de macacão. E aí a gente vem pro Minions no final. Aí eu percebi nesse momento que ele tava meio que tombadinho, assim, meio que abraçado com o do lado. E eu fiz eles literalmente montanhas estáticas. Então, depois que eu fiz isso, vim me adaptando. Comecei a fazer a parte do macacão também. Aqui o macacão tava ficando muito torto. Eu sabia que ele tava meio que arqueado pro lado, mas não esse ponto. Aí eu consegui fazer de um jeito que ficou bom. Tentativas e erros, né, o desenho. Aí depois eu venho fazendo o bracinho dele e venho seguindo esse contorno. Fiz o outro detalhinho ali de bracinho dele vindo. E aí aqui eu fiz o sorriso. No primeiro você já viu que deu bom, no segundo também. Aí no terceiro eu fiz uma boca de tava assim? E aí eu venho começando com os detalhes. Eu vi que o terceiro tinha uns pinuchinhos no cabelo. Aí eu olhei e vi que o segundo tinha também bem mais alinhado com o terceiro. Fiz esses detalhes. Depois que eu fiz isso, eu tava diminuindo a opacidade e comecei a fazer a line art. Aí me vim com o bendito desse pincel, que é régua, pra fazer tudo certinho. Gente, o problema não é fazer tudo certinho. É traçado é legal, sabe? Eu uso muito essa ferramenta para os meus traços ficar perfeito, mas eu quero fazer uma coisa mais manual. Aí aqui eu tava fazendo e eu acho que eu tava assistindo o filme, eu conversando. E aí, quando eu me toquei que eu tava usando essa ferramenta, eu tirei ela. Mas eu fiz bastante coisa com ela, né? Vim aqui, vim encaixando. Aí eu fui fazendo os detalhes. Aqui eu desativei ela e fui fazendo manualmente porque eu queria a sensação de desenhar. E a régua, né, ela é muito pra que fique perfeita, tá tudo bem, é sua mão. Então eu tô bem nessa vibe. Vim fazendo todo o contorno, foi bem mais rápido do que eu uso o pincel, fiz a parte da boquinha do terceiro. Aí eu vim fazendo a parte do macacão, fiz fazendo esses detalhes, puxei aqui e fui fazendo a parte da cabeça dele, né? Como era a parte da line art, eu tive que refazer tudo. Os pinuchinhos do cabelo, eu falei, ia começar agora, mas falei, quer saber? Eu vou fazer os brilhinhos do olho, porque por fim eu acabei fazendo o olho e não fiz os brilhinhos do olho que tinha que ser feito. Fiz esse contorno aí que vocês estão vendo manualmente, sem régua nenhuma. E aí eu comecei a acrescentar os detalhes que, ao meu ver, estavam faltando. Tinha esse detalhinho aqui do óculos dele. Eu até pensei em pegar uma régua, mas eu falei, gente, vai ficar bom, vai dar bom.
Fiz esses detalhes em todos eles que tem do óculos, aí eu fui reparando depois, e aqui eu vim fazendo com o pincel um pouquinho mais fino, em 1.0, a parte do cabelo deles. Fui fazendo, desse aqui é bem mais alinhadinho do que o outro, mas ambos são bem legais de se fazer. Usei a régua para fazer a parte do óculos, que era uma parte maior, que aí eu não vi necessidade de não usar. E aí eu fui fazendo essa parte aqui e a parte do óculos, mesmo com rascunho, né, com eu vendo o rascunho, eu acabei fazendo por minha conta. O óculos dele ali no meio tava me dando uma agonia, mas eu tava raciocinando o que eu ia fazer com isso aqui. Então, eu preferi pintar eles. Eu dei uma olhada, né, nas cores dos Minions, mas eu decidi pintar eles do jeito que eu queria, assim, no amarelo que eu achava que era, no tom que eu achava que era. Se eu precisasse de alguma referência, eu ia lá, olhava o desenho de referência, mas realmente eu tentar acertar a cor veio de mim. Aí eu vi que eu tinha esquecido o braço desse terceiro, eu fui lá e coloquei um braço, escolhi um tom aí para fazer a parte do macacão deles. O olho deles é castanho, então eu taquei esse detalhe. Não tava legal esse brilhinho do olho com contorno preto, sabe? Tava muito pesado, então eu acabei apagando. Então aqui eu fiz o preenchimento bonitinho, depois eu venho aqui com a régua e só tiro nessa partezinha aqui do brilhinho do olho, sabe? Pra ter esse contexto. Faço isso do outro lado, faço aqui nesse detalhe. Depois que eu fiz isso, eu fui ali pegar uma referência, vi que tinha um tom de amarelo mais forte, eu acho que é praticamente um laranja isso aqui. E aí eu comecei a fazer as sombras que eu queria fazer. Tentei fazer todas as sombras puxadas para o único lado, que eu acho que dá um efeito melhor. E, gente, olha o poder de sabe, de uma sombra. Aí eu vi que o do meio eu também não fiz sombra, eu não tinha feito o braço. Aí eu fiz um bracinho ali, falei, ó, tem um braço aqui. Não é tão difícil, é um desenho bem simples de se fazer, então eu não precisei, caramba, esqueci o braço, que é uma parte fundamental. É facinho de encaixar, sabe? Mesmo tendo esquecido. Faço os detalhes aqui ao redor dos olhos e olha a profundidade que dá, gente. Caramba, a parte de pintura é a minha parte favorita. Comenta aqui qual que é a sua parte favorita. Sua parte favorita é a parte de desenhar ou a sua parte favorita é a parte de colorir? Eu amo colorir, sério. É uma parte assim que me traz uma satisfação absurda. Aí depois que eu fiz isso, eu venho fazendo esses detalhes, pego um azul mais escuro para fazer a luva só aparece de um, aproveitei e fiz o detalhe também do óculos. Que meio que não é óculos que eles estão usando, mas vamos falar que é óculos, tá? Que é mais fácil do que explicar. E aí, depois que eu fiz isso, eu vi que era cinzinha, né? Aí eu vim com cinza, acho que eu peguei um cinza bem mais escuro do que deveria. Mas deu bom, porque aí pra dar uma quebrada, eu vim com branco e fui jogando uns tons ali de luz, de iluminação. Fiz aí em bastante detalhes aqui em algumas partes dos óculos, como vocês podem ver. Faço esse aqui abaixo do rosto, mais ou menos no mesmo reflexo. E, gente, olha que coisinha mais linda. Aí eu vim fazendo os detalhes do macacão, porque já me prestei o papel de fazer a parte da pele, tem que fazer, né, a sombra tudo certinho. Aí lá fui fazendo o macacão de cada um deles. Eu achei o processo muito satisfatório. Comenta aqui de 0 a 10 que nota merece. E até o próximo vídeo.